georreferenciamento de dados. Tem vários métodos de georreferenciamento. É lógico que quando fala-se o termo georreferenciamento, a primeira coisa que vem à mente é aquela marcação com alta precisão, utilizando GPS geodésico, né? Sistema RTK para georreferenciamento de imóveis rurais, que você só pode errar no máximo meio metro na superfície terrestre. Então imagina você marcar uma coordenada com um erro horizontal de meio metro. Então, esse termo georreferenciamento ficou muito marcado por isso, porque a área comercial, a área técnica de engenharia, etc., usa demais esses métodos de georreferenciamento de pontos e de dados. Para nós aqui da geografia, e até por uma questão de aplicações no ensino, o georreferenciamento ele pode ser compreendido por meio de outras metodologias, entendeu? Tem outras formas de considerar o que significa georreferenciar dados geográficos. Então vamos lá. O que é georreferenciar? A própria palavra já está apontando. Ó. Geo, que é geográfico, né? E referência. Então uma referência geo. Uma referência geográfica, ou seja, na superfície terrestre. É a identificação ou a estimativa da localização geográfica de um objeto no mundo real. Tá vendo? Ó, se você tem uma localização, só que nesse caso, sendo geográfica, tem a ver com uma posição na esfera terrestre ou na superfície terrestre. E aí o que faz lembrar, né? Com certeza, o que nós vamos precisar para fazer isso? De uma referência conhecida. Qual é que vocês conhecem mais? Essa aqui, ó, lat long. Ó que letra linda. Lat long, latitude e longitude. A localização geográfica é o elemento que distingue os dados espaciais daqueles não espaciais. Tá vendo? Então isso é fundamental. Se um dado elemento, fato, informação, fenômeno que está sendo mapeado, ele não tem referência espacial, então não é geográfico. Quer dizer, não será mapeado de fato. Você precisa ter uma relação espacial. O que são dados não espaciais? Todo e qualquer dado que você não tem uma referência de coordenadas geográficas associada a ele. Os métodos usados para especificar a localização de elementos na superfície da Terra são chamados de métodos de georreferenciamento. Tem dois principais, que mais uma vez eu pego aqui, daquele autor indiano que eu utilizo, que é o Shahab Fazal. Ele fala da referência em termos contínuos e uma referência discreta. Nós vamos entender o que é isso. O que vem a ser um método de referência contínuo? É aquele que quando você marca a referência no espaço, quando você georreferencia alguma coisa, ela está marcada ali com coordenadas geográficas e essas coordenadas têm uma precisão contínua, ou seja, ela tende ao infinito. Quando eu digo lá uma coordenada UTM, né? A coordenada UTM ela é dada em sistema métrico, lembra? Então se eu digo que eu estou no fuso 23 UTM, numa posição X, ou seja, aquela posição que equivale à longitude, essa posição X fosse 135 mil metros, eu poderia dizer, aumentar essa precisão para 135 mil,1,10,123,1432. Então eu posso aumentar essas casas decimais infinitamente. É claro que a precisão vai ficando extremamente fina e não há necessidade, né, em termos geográficos de ter uma precisão tão alta. Uma casa decimal seria uma precisão de decímetro, né, por exemplo.
Bem, então esses métodos tradicionais, eles vão tratar das marcações em níveis numéricos, referenciados em coordenadas latitudes e longitudes ou coordenadas planas, como está aqui nesse slide. Um outro exemplo, latitudes. Suponhamos que eu diga que eu estou na posição 19 graus 35 minutos e 10 segundos, latitude sul, com longitude 47 graus 58 minutos e 37 segundos. Certo? Então eu tenho uma precisão do grau, que no Equador vocês sabem que equivale a aproximadamente 110 quilômetros. Então é uma precisão de 110 quilômetros, se eu falo a distância de um grau a outro. Agora, quando eu falo em minutos, essa minha precisão já aumenta muito, para a ordem aproximada aí de quanto? Talvez 1.600 metros. Certo? Mas é uma precisão imensa, 1.600 metros. Se você quer jogar uma bomba na cabeça de alguém, um míssil na cabeça de alguém, você vai errar 1,5 km. Então você quer derrubar um prédio, um russo quer mandar um míssil lá na cabeça de um prédio lá nos Estados Unidos, ele vai ter uma precisão de 1.600 metros. Não serve. Agora, se eu falo de graus, minutos e segundos, um segundo já tem uma precisão na superfície terrestre de 33 metros aproximadamente. Certo? Agora eu posso pegar, pode ser que 33 metros seja muito um erro de precisão, muito grosseiro. Para caso de georreferenciamento de imóveis rurais, como eu disse, não serve, porque você pode ter no máximo meio metro de precisão, de errar a precisão. Porque você está marcando, por exemplo, um alinhamento de uma separação de uma fazenda e outra, de duas fazendas com proprietários diferentes. Se você errar meio metro, essa cerca tiver, sei lá, 50 metros de comprimento, né? Calcula quanto de área que está sendo perdida, que está sendo invadida para um lado e outro. Então a gente pode usar, no caso de latitudes e longitudes, graus, minutos, segundos e centésimos ou décimos de segundos. Certo? Décimos de segundo, um décimo, vamos ver aqui, um décimo de segundo equivale a 3 metros aproximadamente. Ainda não está bom para georreferenciamento de imóveis, então você tem que aumentar 2 casas decimais depois do segundo. Nesse caso, convencionou-se utilizar graus de latitudes e longitudes decimais, ao invés de graus, minutos e segundo, trabalhar em graus decimais. Eu vou mostrar isso já já numa prática aqui disso tudo que eu estou falando. Vamos mais um pouco para frente. Aqui eu estou dando exemplo, né? Até a figura que está aqui eu só coloquei e não comentei. Mas aqui o GPS, por exemplo, é o instrumento, né? É o recurso para posicionamento na superfície terrestre. É utilizado para vários fins, para navegação, para aviação, para transporte rodoviário, para georreferenciamento de prédios, como eu disse, fazendas, etc. Isso já está totalmente conectado com sistemas computacionais ligados à rede mundial de computadores, a servidores, e pode ser processado em cartografia. Vamos ver uma outra coisa. Aí, ó, um exemplo do instrumento, na verdade agora aqui, do equipamento utilizado em terra, né? Porque para georreferenciar com precisão, tá vendo aqui? Aquilo que eu estava falando, o cara está com o GPS aqui na cerquinha, já está indicando que ele está marcando aqui a divisão de uma fazenda e outra. Tá vendo? Tá lá para lá tem uma pastagem, uma coisa que já foi colhida, talvez grãos, sei lá. E para o lado de cá tá verdinho, dá a entender que parece que é um pasto. Então eu fiz aqui, coloquei essas duas imagens só para dar uma ideia, né? De que a delimitação de uma parcela territorial, por exemplo, uma área rural, uma propriedade rural, esse documento que é registrado, né, em cartório, no INCRA, etc., de um proprietário, para isso ser registrado hoje é através de sistemas de posicionamento global e georreferenciamento, né, que é conhecido comumente conhecido por georreferenciamento de imóveis rurais, nesse caso aqui. Só que eu quero mostrar outras maneiras de se tratar esse tema georreferenciamento
para vocês, futuros professores, isso é importantíssimo, porque sai um pouco dessa seara aí de que a georreferenciamento é uma coisa da engenharia cartográfica, da agrimensura, do, sei lá, do especialista, né, em engenheiro ambiental, esse pessoal todo que faz georreferenciamento de imóveis. A gente pode pensar, como o professor Shahab Fazal diz, podemos também considerar outros métodos de georreferenciamento para questões geográficas que interessam à humanidade, à sociedade. E aí ele chama desses métodos discretos. São outros tipos de referências de espacialidade na superfície. Por exemplo, o seu endereço. Olha aqui, ó. Endereço. Você concorda comigo que o endereço da sua casa é único na superfície terrestre? Não existe dois endereços da residência principal. Quando você preenche uma ficha, um cadastro, alguma coisa, ninguém pergunta assim, me dê os seus endereços. O endereço da sua casa na sua casa unifamiliar e o endereço da sua casa de praia, da sua casa de campo, da sua casa na montanha, né? Primeiro que isso aí é coisa para milionário, né? Mas ainda que a pessoa tenha 2 ou 3 residências, ela tem uma residência de referência para, por exemplo, os cadastros que essa pessoa faz quando compra um produto numa loja e pede o cadastro de endereço, quando faz uma compra agora pela internet, que é a coisa mais comum aí, né, e receber em casa. Então, o endereço do indivíduo é uma referência geoespacial, porque ele é único na Terra, certo? Então, o meu endereço é aqui, o endereço da, sei lá quem, lá da Angelina Jolie, lá nos Estados Unidos, ela tem um endereço, concorda? O ser humano, todo ser humano na superfície terrestre, seja famoso ou não, tem uma referência da sua casa. O CEP é uma outra maneira de endereçamento, certo? Só que o CEP tem uma questão, ele é menos preciso que o endereço postal de uma pessoa. Então esse primeiro endereço é o postal. O CEP é um tipo de endereçamento que pode corresponder a uma rua ou um trecho de uma rua. Pode ser um trecho de uma avenida, por exemplo, a Leopoldino de Oliveira, aqui em Uberaba, se não me engano, tem mais de um CEP. Eu não tenho certeza disso, mas se eu não me engano, parece que é. Muitas avenidas em São Paulo, que são extensas, tem vários CEPs associados, ela é segmentada. Só que o CEP, às vezes, corresponde a uma cidade inteira, uma cidade pequena, de cidade de interior, às vezes tem um único CEP, certo? Uma outra maneira de georreferenciar alguma coisa é telefone. Hoje telefone é uma coisa que meio que caiu de moda, né? Quase ninguém quer telefone, é tudo celular praticamente. Praticamente é tudo móvel. Mas o telefone fixo, ele tem um endereço, que é o endereço da residência. Mas nesse sentido do telefone, eu não estou dizendo do telefone da residência, de uma pessoa apenas. Eu estou falando daquele código do telefone. Então, quando você pega um telefone lá, 33112567, esse 3311 delimita uma porção territorial, que é a área de abrangência daquele código. Logradouro são ruas e avenidas. Então, em cidades, logradouro pode indicar dentro de uma cidade uma pequena rua. Rua Veríssimo, por exemplo, Uberaba, é uma rua que tem uma extensão dentro da cidade de Uberaba, uma extensão pequena, que se eu pegar o ponto médio do comprimento dessa avenida ou dessa rua, eu posso ter uma posição geográfica. E um limite territorial, que ele pode variar de imenso a pequeno. Então, uma referência territorial como uma posição geográfica. Brasil. Pô, mas Brasil, professor, é muito extenso, tem uma baixa precisão de coordenada. Não, você pode dizer, quando se você viajar um dia para o exterior, você já viajou, você conhece uma pessoa, suponhamos que você está na Espanha e conhece um saudita, um árabe, e vocês conversando no aeroporto, ele pergunta de onde você é, a primeira pergunta, né? Eu sou do Brasil. A primeira coisa que vai estar na mente dele é que você, no planeta Terra, você está na América do Sul, num país ali que é o maior deles, é uma localização no planeta. Só que esse nível territorial pode ser refinado cada vez mais. Por exemplo, Estado, né, unidade da federação, no caso do Brasil, Minas Gerais, já é um espaço mais delimitado, é uma posição mais delimitada.
Dentro de Minas Gerais, uma região, Triângulo Mineiro. Dentro do Triângulo Mineiro, Uberaba. Então, se você falar para o nível mundial, o município de Uberaba, você já está pontuando naquela superfície uma coisa muito mais específica. E se você disser que você mora na área urbana de Uberaba, no bairro tal, na rua tal, no número tal, você está dando indicações de referências espaciais. Só que são referências discretas, como eu disse lá no início, com base no professor. Então aqui é um quadro, resumo disso que eu estou falando, que é, por exemplo, aqui, ó. Qual o sistema que podemos usar para georreferenciar alguma coisa? Por exemplo, o nome de um lugar. É uma questão que no seu domínio de singularidade varia muito. Ele é um tipo de medida não métrica, ou seja, não contínua e sim discreta. Um exemplo, eu pus aqui, ó, Peirópolis, Uberaba, Minas Gerais, Brasil. Resolução espacial, varia. Endereço postal, é um outro sistema de georreferenciamento, né? Então, por exemplo, domínio da singularidade, um país, por exemplo, um endereço postal no Brasil. É um tipo de medida o quê? Não métrica. Exemplo, Rua Frei Paulino, número 30, bairro Nossa Senhora da Abadia, cidade de Uberaba, estado de Minas Gerais. Veja que é mais detalhado essa georreferência do que essa. Código postal. Código postal não é métrico também. Então, por exemplo, você tem aqui um CEP Uberaba MG. Qual é o tipo de resolução espacial? Ah, tá, o anterior que eu não falei, né? A rua, número, o bairro, cidade e tal. Ele tem um nível de resolução. O que significa isso aqui, resolução espacial? Significa dizer qual é o nível de detalhe que ele alcança. Qual é o nível de precisão no espaço que ele alcança. Entendeu? Então aqui, ó, como é um endereço, pode ser um prédio, uma casa, uma fábrica, um comércio, um prédio de comercial. Entendeu? O que tem endereçamento. Fazenda entra aqui? Não, é mais complicado. Porque fazenda está mais associada a outras questões. Porque a fazenda pode estar cadastrada no município, mas você não acha a casa do fazendeiro, a casa dos moradores de uma fazenda numa precisão tão alta se você considerar a fazenda toda como uma unidade, entendeu? Uma unidade de endereçamento postal. O código telefônico, né? Também é ele varia muito, porque quando você coloca aqui, ó, mais 5534 3700 6000, que é o telefone da UFTM, né? Então você pode ligar aqui, que quem vai atender é alguém da UFTM. Isso aqui varia muito, porque qual é a referência desse código? É esse 3700. Agora, quais são as medidas métricas? São aquelas que, como eu disse lá atrás, lá no começo, são as medidas contínuas, essas que têm a maior precisão de todas. É essa que geralmente a gente deseja, né? Porque ela é muito mais precisa, que é a latitude e longitude e o sistema universal transverso de Mercator, principalmente esses dois, porque eles são globais, embora a UTM trabalhe com zonas, são zonas, né, de 6 graus de longitude, etc. Lembra lá de cartografia temática? São zonas que cobrem o planeta todo também, né? Então ela é métrica, ela tem uma precisão que tende ao infinito, porque pode trabalhar com níveis decimais. Território, código. Isso aqui o professor Fasal não coloca no livro. Isso aqui foi um acréscimo que eu fiz, porque a realidade dele é na Índia. Ele usou um outro termo que para nós não encaixa aqui. Eu nem lembro exatamente qual é o sistema que ele apresentou lá, porque é indiano. Mas eu entendi o que ele quis dizer e traduzi em termos aqui brasileiros, né, do Brasil. Que, por exemplo, um sistema pode ser a questão territorial. Quando a gente fala do território, a gente fala dos códigos, por exemplo, que o IBGE instituiu para definir municípios, etc., no Brasil. Então, o IBGE é uma referência de domínio de singularidade. Ele é não métrico, né, porque não envolve... os únicos métricos que são os contínuos é latitude, longitude e o TM. Mas o IBGE ele tem um sistema de codificação de territórios, né? Por exemplo, Uberaba, né? O código IBGE do município de Uberaba é esse aqui, ó, 3170107. Depois tem outros níveis de detalhamento que é o nível dos setores censitários, como nós vimos em
Em cartografia temática trabalhamos muito com o nível dos setores censitários. Mas é uma precisão baixa, né? A precisão mais alta são esses dois aqui, ó. Certo? Vamos ver uma coisa prática agora. Aliás, acho que eu vou gravar um outro vídeo. Parte prática, fica melhor. Então, espero que vocês tenham entendido.